Olá, amigas e amigos, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Sou Denise Dude e a minha convidada é Juliana Barica Rigini, que é graduada em Serviço Social. Seja muito bem-vinda, Juliana. Muito obrigada, Denise. Muito obrigada por me incluir nesse seu projeto tão bonito, que tem um objetivo tão importante na nossa sociedade. Agradeço demais o convite e espero poder colaborar, acrescentar alguma coisa aqui no seu projeto. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, querida. Eu que agradeço e eu tenho certeza que nosso bate-papo vai ser muito bom. Está trazendo informações muito ricas, né? Nós já conversamos aí um pouco e eu tenho certeza que são informações importantíssimas para quem está nos assistindo em relação a uma pessoa com deficiência intelectual. Então, para começar nosso bate-papo, fala um pouquinho de você, da sua trajetória. Claro. Como você mesmo falou, eu sou graduada em serviço social, então sou assistente social, já tenho algumas décadas aí de formação. Só que em 2002 eu comecei a trabalhar numa instituição para pessoas com deficiência visual, já tinha feito estágio, fui efetivada, e lá eu encontrei um espaço onde eu me identifiquei como profissional. É, é, Entendendo que ali eu tinha onde contribuir, né? Então, comecei a estudar, fui fazer outras coisas depois, trabalhar em outras áreas, ter outras experiências, e quando foi em 2008, eu comecei a trabalhar numa instituição para pessoas com deficiência intelectual, adultas, jovens e adultas, e lá eu conheci muitas famílias, muitas pessoas, e me abriu as portas para mais uma vez me encontrar na minha trajetória profissional. Então, eu conheci metodologias que são importantes, que trabalham com a autonomia da pessoa com deficiência na fase adulta, eu trabalhei com famílias, com empresas, com a comunidade e principalmente com as pessoas com deficiência intelectual. Depois de 2015, essa instituição fechou e eu continuei um trabalho sozinha. Então, hoje eu tenho uma empresa, um trabalho próprio, né? Sou autônoma, tenho uma empresa própria onde eu trabalho, eu tenho algumas frentes de atuação. Então, eu trabalho com formação de equipes, utilizando algumas metodologias que eu me especializei. Faço mediação de grupos de famílias e de pessoas com deficiência intelectual na fase adulta, e tenho um trabalho também para empresas, né, de consultorias e orientação também. Então, acabei abrindo tantas possibilidades de conhecimento e de experiência na convivência com as famílias, com outros profissionais, que então, estou nessa parte de compartilhar conhecimento e também de mediar, de estar junto com as pessoas com deficiência, principalmente na fase adulta. Nossa, que trabalho lindo, viu? Parabéns, Juliana. Obrigada. Realmente, a gente precisa muito desse apoio, né? E é importantíssimo o trabalho que você está fazendo. Como você vê a pessoa com deficiência intelectual? Eu vou fazer o recorte da pessoa com deficiência intelectual na fase adulta, tá? Eu acredito, no meu dia a dia, eu conheço muitas pessoas com deficiência intelectual que a gente chama de fase adulta. E é claro que todas essas famílias, as famílias dessas pessoas, e essas pessoas matam quase um leão por dia, né, para se colocarem nesse mundo, para não terem barreiras, para não terem olhares capacitistas e preconceituosos. Por um outro lado, eu olho as pessoas com deficiência hoje que estão ao meu redor uma potencialidade incrível. Então, eu vejo muitas possibilidades, apesar de termos muitas barreiras, né? E eu acho que essas barreiras, elas muitas vezes limitam algumas ações, não só porque a barreira existe propriamente dita, mas o medo de encontrar com essa barreira, né? Então, eu já me limito para não dar de encontro com essa barreira. E as famílias, quando a gente encontra as famílias já na fase, quando os filhos já estão na fase adulta, se eles são adultos, os pais são mais velhos, né? E já trabalharam.
já percorreram uma trajetória enorme aí de luta pela inclusão e de batalhas com relação às barreiras enfrentadas pelos jovens com deficiência intelectual que estão adultos, né? Então, a gente encontra muitas vezes famílias cansadas, por um outro lado, ainda querendo fazer muita coisa, mas sem saber por onde começar, né? A gente tem ainda poucas coisas para o público adulto. E eu acho que pensar nas pessoas com deficiência intelectual adultas ainda é algo que a gente precisa refletir mais. Então, assim, eles vão crescendo, as pessoas com deficiência intelectual se tornam adultas, mas no decorrer da vida, eu acho que as famílias e as pessoas com deficiência intelectual refletem muito pouco sobre a vida adulta, sobre o impacto da vida adulta e as possibilidades que a vida adulta nos traz. Só que a vida adulta não acontece de um dia para a noite, nem você se torna adulto de um dia para a noite. Você passa por um processo para se tornar adulto, né? E eu li um livro recentemente de um autor italiano, Carlo Lepri, que chama Tornar-se Adulto. E tem uma frase que eu deveria ter deixado aqui de cola para falar para vocês. Ele fala, numa das frases, da vida que a pessoa com deficiência intelectual ela vai desenvolvendo, né? Junto com as suas famílias, mas sempre na perspectiva de que a vida adulta não vai acontecer. Então, você acaba vivendo como se a vida adulta não fosse ser consistente. Só que a vida adulta chega, graças a Deus. E aí, tem algumas lacunas que a gente precisa correr atrás. Então, o que eu acho hoje é que a gente precisa encarar essa plenitude da vida, essas possibilidades que a vida nos dá, né? Eu vou usar o exemplo da pandemia. Todo mundo trancado dentro de casa, filhos e pais. Que possibilidade é essa que a gente pode construir, né, de participação de um adulto na rede de apoio, caso de uma mãe que fica doente porque pegou Covid, ou um pai que ficou doente e precisa ficar de quarentena, e qual é a participação desse filho adulto nessa dinâmica, nesse processo, alguém que foi internado, qual é a participação desse filho adulto nesse processo de rede de apoio de alguém que ficou doente. Então, assim, essa possibilidade de plena participação, claro, considerando a singularidade de cada um, considerando a minha singularidade, aquilo que eu dou conta, e aquilo que uma pessoa com deficiência intelectual dá conta. Então, eu acho que a gente precisa pensar na fase adulta como uma fase da vida, com mais seriedade. E essa desculpa se eu falei muito para falar pouco, como eu disse, uma pessoa que eu conheço, mas eu acho que é uma preocupação que eu tenho muito forte. Não, você tem toda a razão. Tem que começar a pensar, como você disse, né? Essa pessoa, se Deus quiser, vai se tornar um adulto. Então, essa pessoa com deficiência intelectual vai envelhecer. Então, é importante já começar a pensar nisso, né? Não só aqueles que já estão nessa fase, se prepararem, né? As mães familiares se prepararem para essa fase, né, de envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual. Muito quebrar o mito da eterna criança, né? A gente precisa quebrar o mito da eterna criança. Não é uma eterna criança, é uma pessoa, é um cidadão que tem muitas possibilidades de participação plena. É isso que a gente precisa pensar. É verdade, e como você falou, ele também vai amadurecer, né? Ele está crescendo, ele está amadurecendo, ele vai envelhecer, e ele tem potencial, né? Então, ajudar esse filho, essa filha, a desenvolver todo o potencial de que ela é capaz, né? É bem isso mesmo, minha querida. É isso mesmo. Você acha que a comunicação com uma pessoa com deficiência intelectual pode ter uma barreira aí na comunicação? Sim, se a gente considerar, né, que o aspecto da condição da deficiência intelectual é a questão cognitiva, a comunicação ela é fundamental nessa relação, né, com todo mundo, né, mas a gente precisa fazer um recorte, porque pouco se fala sobre a comunicação para pessoas com deficiência intelectual. Hoje em dia, a gente tem materiais e tem técnicas e metodologias, né? Então, eu tive a felicidade de poder participar, participar não, mas acompanhar a construção de um livro feito por pessoas com síndrome de Down, que chama Mude Seu Falar, que eu mudo meu ouvir, e que acontece exatamente nesse processo, né? Eles são convidados para ir numa palestra,
os palestrantes não conseguem falar de forma acessível e um deles levanta e fala, olha, eu estou aqui, fui convidado e não estou entendendo o que está se passando. E aí a pessoa fala, como é que eu me comunico? Né? Então, eu acho que se fala muito pouco a respeito disso. Eu vou dar um exemplo bem concreto. Se tiver uma pessoa com deficiência intelectual nos assistindo e ouvir a minha resposta dada na pergunta anterior, eu fui muito pouco acessível. Eu fui muito pouco objetiva. Né? Então, essa objetividade, o uso de exemplos, o uso de palavras que não são palavras simples, mas palavras um pouco mais usuais, colabora muito, né? Então, fazer uma pergunta muito elaborada para no meio ter o que você quer perguntar, ou ter essa fala muito rápida ou muito cheia de recheio, né? E assim, nada, e a objetividade não muito clara, é uma barreira, né, para a pessoa com deficiência intelectual. Então, a gente precisa pensar nisso. E na escrita, hoje a gente tem, né, no Brasil, assim, entrando com uma forma muito legal, que é a linguagem simples e a fácil leitura. Né? Então, eu acho que hoje, nós profissionais, a gente tem também o acesso a técnicas mais corretas que fazem com que a gente possa escrever e se direcionar à pessoa com deficiência intelectual de forma acessível. E aí, não é o acessível no sentido da participação, porque uma vez que eu produzo um material acessível, eu estou diminuindo as barreiras e favorecendo a participação. E essa troca, né, entre eu que sou profissional e a pessoa com quem eu estou ali trocando uma informação, refletindo sobre algum assunto. Mas isso é técnico, né? Assim, a linguagem simples é uma técnica, a fácil leitura é uma técnica de tecnologia assistiva, mas a família não tem que ser técnica, né? A família tem que ter ali a dinâmica, né? A técnica fica para os profissionais, para a escola, para a empresa, para os lugares onde estão. A família precisa ser família, né? Mas mesmo assim, eu acho que todo mundo precisa pensar na melhor forma de se comunicar, né? Então, eu vou dar uma bronca no meu filho, eu falo meia hora de sermão, no fim, eu quero falar isso. É isso que eu quero falar, né? E aí eu tô com a minha cabeça já longe, ou eu realmente estou entendendo por onde eu começo, por onde eu quero passar e qual é o fim dessa história. Mas, né? Então, a comunicação é sim uma barreira. Assim, se a gente for para qualquer ambiente, todo mundo vai falar que a comunicação é um problema. Mas quando a gente está aqui no recorte da pessoa com deficiência intelectual adulta, é sim uma barreira. E hoje, graças a Deus, a gente tem estratégias de fácil acesso aí para profissionais para poder eliminar a barreira da comunicação, como eu disse, a linguagem simples. E a gente tem hoje materiais muito legais. Cito aqui alguns do projeto Eu Me Protejo, que tem uma cartilha super acessível, com linguagem simples, para falar sobre vulnerabilidade e cuidado do corpo para pessoas com deficiência, mas que você pode usar com qualquer criança. Né? A gente tem outros materiais aí surgindo que dão acesso e participação e reflexão junto com as pessoas com deficiência intelectual adulta. Sim. E uma coisa que você falou que eu achei muito importante é que a mãe, né? Eu acho que mais a mãe que faz isso, é meu bebê. Eu sou suspeita aqui, né? Porque eu acho que assim, durante muito tempo, para mim, foi difícil, né? O Dani tem deficiência intelectual. Eu não percebi que ele estava crescendo, né? Hoje ele já está envelhecendo, e assim, durante muito tempo eu acabei o tratando realmente como, né, o filhinho, meu bebê. Não, mas ele também foi desenvolvendo, e assim, até estudando, buscando informações. Aí eu fui percebendo, opa, peraí, né? Eu estou tratando como uma criancinha que ele já não é, ele já tem, né, já está, amadureceu, ele já está noutra fase. Então, isso é muito importante, né? Assim, até o toque, né, para as mães que às vezes sem querer a gente acaba fazendo isso, né? Tratando a criança como um Sim. bebezinho eterno, como você disse, o mito da eterna criança, né? O Pentateuco na criança. E você falou uma coisa que eu acho que é importante e acho que deixaria até outra dica para as famílias, né? Às vezes, na nossa dinâmica familiar, a gente não consegue perceber algumas coisas, né? Então, às vezes, a montagem de grupos de famílias
que às vezes parece um blá blá blá, mas assim, encontre um grupo que você se identifica, porque às vezes ajuda, muitas vezes, a gente, através da história do outro, repensar a nossa história, através da história do outro, pensar como é que eu posso fazer diferente dentro da minha casa. E eu acho que também esse canal tem esse papel, quando você traz muitas pessoas para falarem, assim, através da história do outro, eu repensar a minha vida, né? Então, assim, eu acredito muito na formação de rede de apoio, eu gosto muito da estratégia de grupos de família, para que a gente possa repensar e um provocar o outro, cutucar o outro, para a gente quebrar um pouco a nossa dinâmica, sabe? Eu acho que isso são recursos que são possíveis e que trazem benefícios muito interessantes. Com certeza. Você disse, né? Você ouvindo a história da outra pessoa, você começa a repensar, começa a refletir em uma série de coisas e perceber, né? Perceber algumas coisas que você não estava percebendo. Como você disse, na dinâmica, né, familiar, às vezes você está tão envolvida ali que você não está enxergando algumas coisas, né? É bem isso. E Sim, contar aí com profissionais, né? Que também possam orientar. Eu acho muito sim, bacana, né, o seu sim. trabalho aí ajudando as famílias, fazendo essa mediação, é muito importante. Porque às vezes eu vejo assim, tem os irmãos também, né, e não sabem como lidar com esse irmão com deficiência intelectual que está envelhecendo, né? Como você vê essa relação entre os irmãos que têm um irmão com deficiência intelectual? Os irmãos têm um papel fundamental, né? Assim, porque irmão vira referência, né? Referência de projeto de vida dentro da sua própria casa, né? Então, o que eu observo no meu dia a dia, junto com os adultos com deficiência intelectual, é a importância da validação do irmão, da presença do irmão, da mobilização do irmão, porque o irmão não é pai nem mãe. E o irmão vê aquilo tudo na dinâmica. Então, ele muitas vezes é aquele que dá uma cutucadinha. É claro que às vezes a cutucadinha é um pouco mais brava, um pouco mais severa, daí cada um de um jeito. Mas o papel do irmão é muito importante como mobilizador, até como uma pessoa que pode quebrar essa dinâmica do cuidado e na mobilização da autonomia, né? Pai, mãe, vocês me deram essa autonomia, ele tem a mesma condição que eu de conseguir, né? De novo, né? A relação que se estabelece com os irmãos não é uma relação também que se estabelece de uma noite para o dia. Então, não adianta na fase adulta eu querer juntar os irmãos que tiveram vidas separadas morando na mesma casa, né? Não tem vínculo. Verdade. Então, é importante que as relações de irmãos se estabeleçam de forma processual durante a vida, como qualquer outra relação. Claro, tem suas singularidades por conta da condição da deficiência intelectual, que às vezes exige terapias a mais, uma rotina diferente, sim. Mas a relação entre irmãos, a cumplicidade que existe entre irmãos, as brigas que existem entre irmãos, os irmãos conhecerem a vida um do outro é muito importante. Porque independente da gente refletir, esse irmão vai ser o apoio do irmão com deficiência na falta dos pais, ele pode ser o apoio. E para ele ser apoio, ele precisa ter vínculo com esse irmão, né? Na necessidade de apoio. E esse irmão que tem uma deficiência precisa enxergar nesse irmão que ficou como apoio um verdadeiro, uma pessoa reconhecida que me conhece, que sabe naquilo, e que a gente vai trocar ali as questões de apoio. Então, os irmãos não são substitutos dos pais, mas eles são irmãos, e irmãos se apoiam nessas relações, né? Então, eu acho que é um pouco disso, e a gente não constrói de um dia para o outro. Então, acho que as famílias precisam construir essas relações, favorecer a construção entre irmãos de vínculo e de relação. Isso é muito importante, né, Juliana? Porque é o que você falou, às vezes a mãe ou os pais aí estão tão envolvidos com tantas terapias, tantas coisas que os filhos fazem, né, principalmente aquele filho com deficiência intelectual, que sem querer acaba afastando um pouco o outro filho do irmão, né? Então, é importantíssima a participação desse filho, né, desse outro filho ou outros filhos, para que realmente conheçam, como você diz, crie esse vínculo entre eles, né? Muito Sim, importante. E em muito relação legal. ao futuro,
como você vê o futuro da pessoa que está envelhecendo com deficiência intelectual? Eu acho que a gente tem um problema grande, né, de negar o envelhecimento, isso para todo mundo, né? A gente tem muita dificuldade de falar sobre envelhecimento e o nosso país ele está envelhecendo, né? Tem ficado, tá crescendo o número de pessoas envelhecidas. E assim como estamos vivendo mais, as pessoas com deficiência intelectual também vivem Também. mais. E Uhum. eu acho que está de novo batendo na nossa porta a necessidade da gente refletir sobre o envelhecimento das pessoas com deficiência intelectual e pensar em estratégias mais efetivas de apoio, né? Eu faço parte de um fórum de envelhecimento, a gente se reúne uma vez por mês de várias instituições, a gente se reúne a cada mais de 10 anos e essa é uma angústia nossa. O que nós temos de ofertas de serviços, o que nós temos de pesquisa feita a respeito do envelhecimento? Isso no âmbito profissional. Na questão da família, tem sim a pergunta o que vai acontecer na minha falta, como que vai ser, e aí, de novo, não dá para pensar na hora que envelheceu, né? Entendi. Você só vai ser um bom adulto se você teve uma infância e uma adolescência boa, se você só vai ser só ter um envelhecimento se você tiver todas as fases da vida muito bem construídas, né? Então, o envelhecimento, principalmente na questão da síndrome de Down, ela é preocupante, porque tem um envelhecimento precoce aí. Por um outro lado, a gente precisa pensar assim e provocar as famílias e provocar os profissionais para pensar em formas diferentes de atendimento que atendam às necessidades das pessoas que nós estamos atendendo. E, ao mesmo tempo, a família precisa olhar para o envelhecimento. É muito difícil, não é fácil, porque no Não. envelhecimento a gente vai falar de finitude, a gente vai falar de ausência, a gente vai falar de projetos de vida que família, não tenho controle do que vai acontecer, porque eu não vou estar aqui, É. né? Então é muito difícil, mas é preciso que a gente converse de novo. Eu acredito que as estratégias de rodas de famílias, com presença ou não de profissionais, são importantes para a gente pensar em possibilidades de vida futura. A mesma coisa com os filhos com deficiência intelectual e a mesma coisa os profissionais. Eu acho que a gente precisa parar para pensar e fazer provocações de políticas públicas, de processos terapêuticos ou não terapêuticos, melhores para atender o que o envelhecimento nos traz, né? Então a gente não pode de novo pensar quando envelheceu, a gente precisa ir pensando, né? A gente precisa construir isso ao longo da vida. Como é que quais são as possibilidades para o amanhã? E eu acho que, assim como sobre a fase adulta a gente fala pouco, eu acho que sobre o envelhecimento a gente fala menos ainda. É verdade. E aí, no caso, né, que você diz, tem que ir construindo isso e realmente já se falando sobre o assunto bem antes do envelhecimento. Mas e para quem está nos assistindo, Juliana, e está vendo esse vídeo, ouvindo esse vídeo, nos assistindo, fala assim, nossa, mas meu filho já envelheceu, e agora? O que eu faço? Porque é uma angústia realmente das mães, né? A finitude, como você disse, eu não vou estar aqui, como é que meu filho vai ficar? No caso, seria importante que você falou, um dos passos seria fazer essa roda de família, conversar com os familiares sobre o assunto, seria por Eu aí? acredito que ampliar a rede de apoio da família é fundamental para pensar em possibilidades. Eu acho que levar o assunto internamente dentro de casa, envolvendo os irmãos, o pai e a mãe, seja casados ou separados, envolvendo parentes próximos, que são pessoas importantes nessa construção, e principalmente a pessoa com deficiência intelectual adulta, já é um caminho, né? A formação de redes onde a gente possa conversar sobre o assunto já é outro caminho, né? Trabalhar, pensar em profissionais que trabalham com estratégias cognitivas também é um outro caminho. Mas tudo isso que eu falei não podem ser caminhos únicos, né? Você pode ir olhando dentro das suas possibilidades, na sua cidade, na sua região, o que é possível. Mas trazer essa discussão para dentro de casa e depois levar essa discussão para fora, para olhar as possibilidades, é importante. E eu acho que começaria por uma formação de uma rede de apoio, né? Falar com outras famílias, hoje a gente tem tanta coisa online também, provocar algumas reflexões internamente, chamar os outros filhos para conversar,
e aí ser uma conversa de família. Qual vai ser o projeto de vida nosso enquanto família, Uhum. nesse nosso processo de envelhecimento? É isso mesmo. É importantíssimo nessa rede de apoio. Tem, como você Uhum. disse, ou seja da família ou de profissionais, mas tem que haver essa rede aí, essa união, né? Para que se Sim, possa realmente pensar junto, né? sim. Muito obrigada, querida. Você gostaria Obrigada de a você. deixar mais alguma coisa, passar mais alguma informação? Fique à vontade. Se quiser deixar uma mensagem, fique à vontade também. Eu queria muito que todas as famílias olhassem a fase adulta com a mesma intensidade que as outras fases. Eu sei que muitas famílias já estão cansadas quando o filho se torna adulto, mas que olhassem com carinho e com a potencialidade dessa relação, sabe? Nunca é tarde para a gente mudar o nosso olhar. E eu acho que é preciso olhar assim, a fase adulta com a mesma importância que as outras fases e acreditando que, que a fase adulta pode acontecer dentro da condição e da situação de cada um. E procurar a rede, né? Então, me coloco à disposição para quem quiser conversar e agradeço imensamente por estar aqui e poder falar um pouco sobre isso. Eu agradeço. Nossa, foi muito bom ouvir você. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo também, com certeza gostou muito desse conteúdo, né? Que pode realmente ajudar aí as mães a refletirem, os familiares, né? E vamos compartilhar para que chegue aí a mais pessoas. Muito Com obrigada, certeza. querida. Obrigada a vocês. Obrigada. E eu quero agradecer a cada um de vocês que assistiram esse vídeo até agora. Se gostaram desse conteúdo, que eu tenho certeza que vocês gostaram, compartilhe para que chegue às pessoas que precisam desse conteúdo. Até lá, muito obrigada e fiquem com Deus.